Momento do Discipulado. Nós discipulamos, é ordem do Senhor Jesus para nós. Todo cristão que quer ser verdadeiro cristão e ser salvo deve obedecer. E, no entanto, é Deus, por sua soberania, que chama as pessoas para as funções necessárias. Vamos lembrar que Saul, quando foi escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel, ele era o melhor que havia em Israel. Deus não escolheu um ruim, uma pessoa despreparada. Ele era uma pessoa de uma família de bens, uma família que dava boa educação. Ele era alto, forte, bem preparado. Ele era humilde. Ele recebeu o Espírito de Deus, a unção para ser rei. Ele teve todas as condições para ser um bom rei. E, de fato, ele o foi. No início do reinado, Saul foi um bom rei. A Bíblia diz que Deus dava vitórias a ele por onde quer que ele ia. Ele era um bom rei. Porém, se desviou. Ele não tinha tido um bom discipulado espiritual. Ele tinha recebido uma boa educação humana, mas não um discipulado espiritual. Existem muitas pessoas que têm cultura, conhecimento, educação humana, bom preparo intelectual e profissional, mas não são discípulas, não são submissas e também não fazem discípulos. As igrejas estão cheias de gente boa, entre aspas, que não produz fruto nenhum. Isso é de estarrecer. Pessoas boas, de bom caráter, boa moral, pessoas respeitáveis na sociedade, que não produzem fruto nenhum. Isso é um problema, porque é desconhecer a natureza do Evangelho, que é essencialmente espiritual e não humana. Nós precisamos entender isto. Quando Davi foi chamado por Deus, foi desde cedo, recebeu a unção, Deus começou a guiar Davi por circunstâncias específicas para prepará-lo para aquela função. Davi não recebeu uma boa educação, ele não tinha estudo, ele não recebeu um bom discipulado espiritual, mas ele teve um chamado de Deus. A necessidade fez com que ele se aproximasse de Deus, buscasse a Deus, ele sentia necessidade de Deus. Ele não era o exemplo típico do povo de Israel, ele não é um exemplo típico de alguém que foi bem discipulado, e ele também não discipulou. Só no final da vida, por misericórdia de Deus, é que ele discipulou o Salomão por circunstâncias específicas. Sentimento de culpa por aquele pecado com a mãe do Salomão, com a Batseba. Davi não fez discípulos entre os filhos, somente o Salomão. E, no entanto, ele tinha o chamado de Deus, amava a Deus, se aproximou de Deus e Deus o valorizou. Vamos procurar entender isso. O discipulado é essencial, mas é equivalente à educação de uma criança. Uma pessoa não fica sendo educada a vida inteira. Humanamente se chama de educação um processo institucional de ensino, de instrução. Uma faculdade eles chamam de educação, mas não tem nada a ver mais com formação do caráter de uma pessoa. Não é educação, educação só no início. Depois é instrução. Quando Davi, que não tinha uma boa instrução, nem um bom discipulado, mas tinha um chamado de Deus, e a necessidade fez com que ele se aproximasse de Deus.
Na minha vida, Deus usou muitas pessoas para me abençoar. Eu não tive propriamente um discipulado. Não fui orientado, bem orientado na vida cristã. Foi tudo aos sobressaltos, em circunstâncias específicas, nas quais Deus usou muitas pessoas para ir me formando. O investimento de Deus em mim foi mais ou menos como de Davi. Eu não tive uma orientação normal, mas isso não é para ser a regra. A regra é que nós discipulemos os novos logo quando se convertem e como eduquemos os filhos logo que nascem. O Davi teve muitas situações interessantes. Em 1 Samuel 26, nós encontramos Davi sendo perseguido pelo rei Saul. Davi tinha um discernimento espiritual de que aquela perseguição não era só do Saul, era de várias pessoas na corte que tinham inveja de Davi. Era também de Satanás, que por aquele espírito imundo incorporava no Saul e usava o Saul. Davi fazia um abatimento com relação ao critério de julgar Saul. Davi tinha Saul como um ungido de Deus que estava sendo vítima de uma situação, tanto de um demônio quanto de pessoas que eram gananciosas e que não gostavam de Davi. Ele expressa isso em alguns salmos. Então ele olhava Davi com bons olhos. Davi olhava o rei Saul com bons olhos. Interessante isto. No capítulo 26 de 1 Samuel, Davi está perseguido, os zifeus o denunciam, ele é cercado, mas Deus deu a ele um discernimento. Apresente-se ao rei Saul e mostre que você não é esse monstro que quer destruí-lo. E Deus fez essas coisas acontecerem. Davi furtivamente ficou observando. Quando Saul, no seu acampamento com os seus soldados, provavelmente 3.000 soldados escolhidos, estava dormindo, Davi observou bem e foi lá à noite no meio do acampamento. E nós vemos que Deus fez cair um pesado sono sobre todos que não acordaram. Davi pegou a bilha e a lança que eram do rei Saul e levou. De longe subiu a um monte e gritou, ainda de noite, provavelmente já de madrugada, para acordar aquelas pessoas, e disse: ó rei. Então ele conversou com o rei, mas de longe. E, ó rei, por que o senhor está perseguindo o servo como alguém que quer matá-lo? Na verdade era: ouve o que eu estou dizendo. Ó rei, eu não estou contra o rei, eu sou seu filho, eu amo o rei, e o rei é ungido de Deus. Outros que estão sugerindo qualquer coisa contra mim, Deus cuide deles, mas o rei entenda que a minha mão não é contra o rei, eu nunca vou me levantar contra o rei. Na verdade, eu sou uma pulga e, no entanto, eu nunca me levantarei contra o rei. Saul olhou, pensou, considerou tudo aquilo e disse: realmente, mais uma vez eu pequei, meu filho. Volta, eu me arrependo, não vou perseguir você, você tem procedido corretamente, eu é que tenho procedido como um louco. Deus pague a justiça, sua benevolência para comigo, porque você hoje me encontrou, poderia ter me matado. Quem é que encontra o inimigo e não mata? Mas você me preservou a vida, você é realmente alguém de Deus, eu creio que Deus está com você e você vai prosperar, fazer grandes coisas. Deus deu mais uma vez um resultado feliz, caracterizando a submissão de Davi. O texto ilustra isso, a atitude de Davi de reconhecer a autoridade, a unção de Deus em um líder e não se levantar
contra ele. Isso é a lição principal. Mas nós vemos aqui algo interessante. Deus estava preparando o Davi para o futuro. E essa característica seria essencial, porque Davi seria rei também e teria outras pessoas que poderiam se voltar contra ele, como houve, inclusive, o próprio filho Absalão, que se voltaram contra ele. Mas ele sabia que seria guardado por Deus. Quem é autoridade colocada por Deus tem a unção de Deus. E a Bíblia diz: não toqueis nos meus ungidos. Nós temos que ensinar isto. Isso é discipulado, ensinar a reconhecer as autoridades levantadas por Deus. Alguém que é do Senhor, um crente, nunca deve se levantar contra um líder, porque mesmo que o líder esteja procedendo mal, é Deus quem vai agir, não é você, não somos nós, não é a nossa justiça. Isso tem que ser ensinado às crianças. Respeitem os mais velhos, aos crentes novos, respeitem a autoridade de Deus naqueles que são líderes. Ah, mas ele está todo errado, o líder. Deus vai cuidar dele, é Deus quem vai agir, não é você. Quanto a você, nunca se levante contra um líder, porque depois vai dar exemplo para outros que vão se levantar contra você também. Isto não é bom. Vamos aprender essas lições. O Saul foi levantado por Deus, outros líderes são levantados por Deus, mas cabe a nós, dentro das limitações, dentro das fraquezas, ensinarmos que sempre a gente deve acatar a autoridade de Deus e as autoridades delegadas e nunca nos levantarmos contra alguém que Deus colocou. Isso tem que ser ensinado, tem que ser uma prática nossa, porque fugir disso é pecar contra Deus. Aprenda e ensine isso também.